Olá, queridos, olá, queridas, que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso devocional noturno, recebendo uma palavra, uma orientação, depois de um dia cansado, depois de um dia atribulado, depois de um dia com muitas preocupações, chegou o nosso momento de ouvir, de descansar e de meditar na palavra de Deus. E depois, no final, eu estarei orando por você, intercedendo pela sua vida. Hoje vamos refletir sobre o Salmo 2, um salmo poderoso que fala sobre o reinado de Deus e a importância de confiarmos em sua autoridade soberana. Este salmo nos lembra que, apesar das tentativas dos homens de resistirem a Deus, o Senhor é o Rei soberano e o seu plano prevalecerá. Em tempos de confusão, de incerteza, esse salmo nos dá esperança e nos convida a descansar na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos começar lendo o verso 1 a 3 do Salmo 2, que diz assim: Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Esse salmo começa com uma pergunta muito relevante: por que se amotinam as nações? Aqui o salmista está observando que os governantes e líderes deste mundo se levantam contra Deus. Eles conspiram, tramam planos, tentam se rebelar contra a soberania do Senhor. Mas o que essas pessoas não entendem é que toda essa rebelião é em vão. Deus é o Criador de todas as coisas e nenhum plano humano pode frustrar seus propósitos. Muitas vezes vemos ao nosso redor um mundo que parece desmoronar, com conflitos, injustiça e líderes que rejeitam os princípios de Deus. O Salmo nos lembra que essa rebelião contra Deus e os seus mandamentos não é algo novo. Desde os tempos antigos, as nações tentam se libertar da autoridade divina, como se os mandamentos de Deus fossem correntes que precisam ser quebradas. Mas o que eles não percebem é que essas correntes são, na verdade, a proteção e o guia que nos leva à verdadeira liberdade. Nos versículos 4 a 6, vemos a resposta de Deus a essa rebelião. Olha o que diz o texto: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir. O Senhor zomba deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Esse texto ou essa passagem é incrível. Por quê? Porque nos mostra a perspectiva de Deus. Enquanto as nações se rebelam e os líderes tramam seus planos, Deus está no céu, rindo. Isso não significa que Deus acha graça da maldade ou da injustiça, mas que Ele vê a futilidade dos planos humanos que tentam resistir ao seu poder. Nada pode impedir o plano de Deus. Ele estabelece seu reino em Sião, uma referência ao reinado de Cristo. Jesus é o Rei que governa sobre tudo e é através dele que Deus trará justiça e paz a este mundo. O Salmo 2 continua com uma proclamação profética nos versos 6 a 7, dizendo: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Aqui vemos uma clara profecia sobre Jesus, o Filho de Deus.
Deus Pai declara a Cristo como seu Filho e herdeiro de todas as nações. Jesus tem autoridade sobre toda a terra. Olha que interessante, o seu reinado é certo e poderoso. Ele não é apenas um rei terreno, ele é rei dos reis, com autoridade divina sobre todas as coisas. Essas palavras são um lembrete de que Cristo está no trono e de que no tempo certo ele trará juízo sobre as nações. O que isso significa para nós? Significa que podemos confiar em Deus mesmo quando o mundo parece caótico. A autoridade de Jesus é inabalável e ele tem o poder de julgar e estabelecer a justiça. Os versículos 10 a 6 agora, vemos um chamado à sabedoria e à submissão. Olha o que diz o texto. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam? Aqui tem um chamado de Deus para as nações e para os líderes. Olha que interessante, sejam sábios, rendam-se ao Senhor. Deus chama todos nós a adorá-los com temor e respeito e a nos submetermos ao seu Filho. Quem? Jesus. Olha o que diz o texto, beijem-se o Filho. É uma expressão que significa prestar reverência, submeter-se à autoridade de Cristo. Quando nos submetemos a Jesus, encontramos verdadeira segurança. O Salmo termina com uma promessa maravilhosa, dizendo assim: como são felizes os que nele se refugiam. Isso significa que, quando buscamos refúgio em Deus, somos abençoados, protegidos e felizes. Quero te fazer uma pergunta. Onde você tem buscado refúgio? No caos ou na incerteza deste mundo? Ou você tem buscado refúgio no Senhor? O Salmo 2 nos lembra que Jesus é o único refúgio seguro. Ele é o Rei que estabelece Deus na terra, e é nele que encontramos paz e proteção, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Agora, eu quero orar junto com vocês. Eu quero que vocês entreguem as suas preocupações ao Senhor, buscando refúgio a Ele. Mesmo se tudo estiver desmoronando, como nesse momento está o meu coração desmoronando por uma causa que está acontecendo na minha casa. Mas eu convido vocês a orar da seguinte forma: Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e pela certeza que tu és soberano sobre toda a terra. Hoje aprendemos com o Salmo 2 que mesmo que as nações se rebelem e os líderes da terra tramam contra ti, tu estás no controle, rindo da futilidade desses planos. Senhor, queremos nos submeter à tua vontade e à tua autoridade. Reconhecemos que Jesus é o Rei dos Reis e a Ele que queremos nos render. Ajude-nos a buscar refúgio em Ti, a confiar em Tua justiça e em Tua proteção. Em meio às incertezas da vida, queremos nos lembrar que Tu já estabeleceste o Teu Filho como nosso Rei e Salvador. Que possamos adorá-lo com temor e alegria, sabendo que em Ti encontraremos segurança e paz. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que estão enfrentando momentos de incerteza, medo ou ansiedade, que eles possam hoje encontrar refúgio em Ti, Senhor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Abençoa-nos com Tua presença e que possamos viver com a certeza de que Tu és o Rei soberano. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. O Salmo 2 nos lembra da soberania de Deus e de
como somos chamados a buscar refúgio nele. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se de que Jesus é o Rei estabelecido por Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um descanso tranquilo, que possamos nos encontrar novamente amanhã no nosso devocional noturno. Fique com Deus e até amanhã, querendo Deus.